Bom dia, pessoal. Paz de Cristo. Vamos orar. Deus, obrigado por mais essa manhã na tua casa. Pedimos a sabedoria do teu Santo Espírito para que sejamos conduzidos no entendimento da tua palavra. Nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo de número 9. Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos para fazer a introdução, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 9. A quinta trombeta. Assim diz a palavra. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Tá bom, até aqui. Então vamos lá. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Todo mundo lembra, né? E nele nós vimos o início da liberação das 7 trombetas do Apocalipse. O início da liberação, né? Então, no capítulo 8, lembrando, nós conseguimos abordar 4 trombetas. E as calamidades dessas 4 trombetas foram destinadas ao meio ambiente. Agora, as 3 que virão a seguir vão trazer calamidades sobre os homens. Todo mundo está alinhado com isso? Semana passada, 4 trombetas anunciadas. E as calamidades que seriam liberadas viriam sobre a natureza, o meio ambiente. Mas as que nós vamos falar hoje, faltam ainda 3 trombetas, né? E provavelmente as 2 que falaremos hoje vai falar sobre essa calamidade sobre as pessoas. Lembrando que tudo isso está acontecendo num período chamado de grande tribulação, já no finalzinho. Então, para as pessoas que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação, alguns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então está aí as calamidades para a gente entender que certamente não tem como a igreja passar por isso, né? A igreja, ela precisa ser arrebatada antes da grande tribulação, porque o período da grande tribulação é um período muito sombrio, e vai esquentando mais a partir de agora, né? Então vocês vão olhando as calamidades e vão percebendo e analisando se realmente tem condição da igreja passar por isso. Não passa. A igreja da graça é arrebatada antes. Vamos lembrar também que o último versículo do capítulo 8 deixou uma promessa ou uma informação meio assustadora, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 13. O que diz? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai e ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, esses 3 ais que vão ser abordados daqui para frente se referem às 3 últimas trombetas. 4 trombetas já foram cumpridas, agora mais 3. Entendido? Então esse ai
nos mostra que serão calamidades extremas, tá certo? Então vamos lá para o versículo 1. Vamos prestar atenção. Diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta. Quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então vocês já estão entendendo aí sobre uma estrela que cai do céu e que é dada nas mãos dessa estrela a chave ou acesso do poço do abismo. Então a descrição aqui do juízo da quinta trombeta é o primeiro ai. Entendido isso? E vai ocupar aí 12 versículos mais ou menos falando só do primeiro ai. Quando João viu essa estrela, ele viu que essa estrela ela não estava para cair. Vamos repetir o versículo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu. O verbo aqui é no passado, não é? Então essa estrela não vai cair, ela já caiu um dia. Entendido isso? Vocês conseguem entender de quem a Bíblia está falando? João viu uma estrela. Eu estou enfatizando para que vocês entendam, porque as pessoas ficam perdidas e às vezes perdem o fio da meada. Uma estrela que já havia caído. Então vamos ler Apocalipse 12, versículo 12, para a gente entender quem é essa estrela. Diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então quem está no céu? Certo? Está falando para quem? Para a igreja que foi arrebatada. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Entenderam isso? Então essa estrela, quem é essa estrela? É o próprio Satanás. Então Apocalipse 12, versículo 12, está dando aqui uma informação para a igreja: alegrai-vos, ó céus, tanto para os seres celestiais como para a igreja que está arrebatada. E vós que neles habitais. Está falando para as criaturas celestes e para os salvos arrebatados. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por que tem pouco tempo? Porque depois da grande tribulação vai haver a manifestação de Cristo contra o diabo. Certo? Existem na verdade, quando você fala sobre escatologia, quando você fala sobre previsões, não tem nada assim que você pode afirmar 100%, né? Por isso que tem tantas linhas de interpretação. Você vai ver, para você entender, mas isso não interfere no que vai acontecer. Certo? Não interfere. O que vai acontecer com a igreja não vai mudar. Se você sabe ou se você não sabe. Se você tem conhecimento ou não tem conhecimento a respeito da escatologia, dos acontecimentos bíblicos, independente do que você sabe, os eventos vão acontecer. Se a igreja vai ser arrebatada antes, isso aí vai acontecer de qualquer forma. Ou se ela vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, que tem poucas evidências disso, você não vai ver na Bíblia escrito assim, 100%, a igreja vai ser arrebatada. Você não vai ver 100%. Sempre vai te dar uma margem para você pensar em outras possibilidades. Certo? Quando se trata de escatologia e de profecia. Não é como uma matemática 100% que você está escrito lá, né? Mas você começa a analisar as escrituras e chega num ponto. E as confirmações bíblicas apontam quase 90% de que a igreja não passa pela grande tribulação. Só de olhar para esses eventos aqui, a gente sabe que não tem como. Você imagina o diabo sendo solto na terra, sendo que o Espírito Santo não está aqui. Sendo que a porta da graça foi fechada. Você consegue imaginar
O diabo tendo liberdade para agir na terra sem a graça do Espírito Santo. Então vai ser terrível, né? Então existem teorias, né? Mas não tem fundamento bíblico sólido. Essa queda de Satanás é uma teoria, tá? Na terra pode explicar o que aconteceu com a destruição dos dinossauros. Aí, vamos lá. Vocês vão ficar assim, né? Ah, pastor, você está falando de teoria da evolução, teoria criacionista, essa discussão. Nós não temos dúvida que foi Deus que criou todas as coisas. E que nada foi evoluindo assim como as pessoas eram. Era lá uma pequena partícula, depois virou homem. A gente sabe que isso não existe. Ok? Sabemos disso. A evolução que acontece com o homem é a evolução natural da espécie. De aperfeiçoamento, né? Isso aí a gente sabe disso. Então, quando a gente começa a discutir esses assuntos aqui, nós não estamos discutindo teoria da evolução comparada com o criacionismo. O criacionismo é o certo. Foi Deus que criou todas as coisas e o homem não evoluiu de uma pequena partícula, ok? Colocou uma pedra em cima disso? Então, abra a sua mente para entender. Então, se você quer ser estudante da Bíblia, você tem que respeitar também a ciência. Tá? Não tem como você negar a existência dos dinossauros, sendo que você tem provas cabais. Tá? Qualquer estudante sabe disso. Você vai em museus aí, você tem fósseis aí de datação bem antiga. Não tem como você negar isso. Então vamos raciocinar. Não fica igual esses crentes mente fechada que não existiu. Existiu sim. Tá? A gente não sabe precisar o tempo. Mas existiu sim. Esses animais, uma espécie ou várias espécies que não tem mais. Estão em extinção. Assim como até hoje. Tem animais que estão em extinção. Que de algum tempo para cá tem animais que, e se não tomar cuidado vai ter um monte que vai entrar em extinção. E vai ter gente lá na frente que vai dizer assim, eu nunca imaginei que existia esse tipo de baleia. Tem baleia que está desaparecendo do ecossistema, a gente sabe disso. A preservação do meio ambiente é para evitar isso. Mas tem muitos animais que a gente vai contar para os nossos netos que existiram que eles não vão acreditar. E nós vimos. Tudo bem até agora? Vamos criar uma linha de raciocínio. Então, essa teoria de que esse evento, de que Satanás caiu do céu e foi para a terra, foi lançado na terra, pode explicar a destruição dos dinossauros. Tudo bem? Também explicaria a deformidade do planeta através das montanhas. Você vê montanha, pedra solta para lá. Dá a impressão que você vê, imagina uma superfície normal, retificada, de repente você tem montanhas, aclives e declives, pedras soltas. Você olha assim, você fala, essa pedra aí, o que essa pedra está fazendo aí em cima? É estranho isso. Se você olhar a topografia do planeta, você vê algo disfuncional. Rupturas, montanhas pela metade, quebradas, montanhas inteiras, lugares retos. Tudo bem até agora? Vocês não estão ficando doidos ainda não, né? Essa é uma teoria. Pastor, mas quando aconteceu isso? Então vamos abrir Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O que diz o texto? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Esse ponto define aqui uma sessão concluída. E não precisa ser professor de português para entender que o versículo 2 é totalmente desconectado do versículo 1. Ok? Deixa eu repeti-lo. O que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Esse versículo não está subordinado a nenhum outro. Não está. Você pode simplesmente dizer, Deus criou o céu e a terra. Depois no versículo 2 diz, e a terra
era sem forma e vazia. Deus criou o céu e a terra, não criou? Mas está dizendo que a terra, desses dois elementos, a terra era sem forma e vazia. E continua dizendo, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é fácil de você perceber que são versículos separados, mas por muito tempo. Quando você lê aqui no princípio Deus criou o céu e a terra, Deus não tem como criar algo que seja sem forma. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não cria nada sem forma e vazio. Para que ele vai fazer isso? Aí a gente vai contra a natureza de Deus. Porque a gente precisa entender que quando Deus criou o céu e a terra no versículo 1, ele fez tudo perfeito. Mas no versículo 2, está dizendo que essa terra passou por um processo. Porque no versículo 2 ela agora se encontra sem forma e vazia. Isso não é fruto da obra de Deus. Sem forma, vazia. A gente vai achar que Deus faz as coisas tudo de qualquer jeito, pela metade. Conseguiram raciocinar sobre isso? Mas diz que mesmo a terra estando sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, esse é o sentido, depois dessa vírgula, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está lá. Entendido até agora? Pastor, como que a ciência consegue comprovar que existiram esses fósseis que foram encontrados agora, que estão nos museus, para qualquer aluno ver, tem datação anterior a isso? Existe um teste chamado teste de carbono. Procure estudar isso aí. Um teste de carbono chamado carbono 14, que você consegue analisar através da deteriorização. Saiu. Do carbono na substância, na matéria, você consegue detectar a data daquilo. Se você pega uma caneca dessa aqui, para você saber quantos anos tem, certo? Através desse teste você consegue precisar, não precisar 100%, a datação dela, de quando foi. É assim que se faz testes com arqueologia. Você vai achar fósseis, você vai achar vasos, você vai achar... Então você consegue fazer esse teste. Isso é coisa muito comum hoje. Hoje existe tecnologia para isso. O cara vai dizer assim, ó, esse artefato aí tem mais de 2.000 anos. Como é que você sabe? Através do teste de carbono 14. Certo? Da mesma forma, você pode fazer isso com fósseis. A partir da quantidade de carbono que tem nessa matéria. Entendido isso? Então é assim que a arqueologia consegue analisar e saber quantos anos tem cada coisa. Isso é ciência certa. Entendido isso? É mais fácil você falar para os estudantes aí, eles conseguem abrir a mente mais. Mas nós que somos das antigas, fica meio assim, né? Porque a gente tem uma cultura religiosa meio engessada. Nós fomos treinados para resistir todo pensamento. Tem os crentes que ficam treinados, você não fica pensando nisso não, que é o capeta, né? A gente tem que analisar tudo. E saber que a ciência também, ela é de Deus. Porque a gente é salvo também pela ciência. Você vai para o médico lá, o médico vai te operar lá, é ciência. Vai abrir, vai fechar você. Deus está no comando, lógico, Deus está no comando, mas a ciência está aí para a gente. E ela sempre foi usada por todas as civilizações. Então nós temos aqui, através desse teste de carbono, esse teste de carbono ele surge em 1940. Essa descoberta de conseguir precisar a datação. Mostra que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Ok? Mas a Bíblia mostra que a criação da Terra jovem, que começa em Gênesis, que começa a partir do versículo 2, ela tem 6.000 anos. Entenderam ou não entenderam? Então, é possível que entre o versículo 1 e o versículo 2 nós temos
Muito tempo. Quando você fala que Lúcifer caminhava sobre as pedras preciosas, está falando sobre um reino mineral. Reino mineral, não é reino espiritual, mineral, ele andava ali. Então existiu um lugar. Existiu. Onde ele andava. Então, o que a gente está vendo aqui, a gente acredita, dentro dos fatos aqui, dos textos, que o versículo 1 é a obra principal e original de Deus. Depois de muitos anos, aparece o versículo 2. E a obra de criação que aparece em Gênesis, a partir do versículo 2, é uma obra de uma terra jovem. Ou seja, você vai perceber Deus colocando ordem, fazendo separação das coisas. Colocando luz onde não tem. Vocês percebem isso? Mas ali você já tem uma terra sem forma e vazia. Quem criou isso aí? Logicamente que Deus criou uma terra perfeita, e essa terra passou por um processo, um acontecimento, que deformou essa terra. Então a teoria é essa, que possivelmente, na queda de Lúcifer na terra, pode ter provocado essa colisão com a terra e desdobrado nesse colapso. Conseguiram raciocinar o que eu falei? Vocês conseguem entender o que eu falei ou está embrulhando a cabeça? Então, pastor, mas não há problema da gente entender que possivelmente essa terra existiu antes, algo antes, criado por Deus, que passou por um processo. Quando Lúcifer foi lançado na terra, qual terra que foi lançado? Qual terra que foi lançado? Quando ele foi lançado, precipitado na terra, nós não tínhamos Adão e Eva ainda. Ah, pastor, mas aí você vai dizer então que o Homo sapiens... Não estou falando isso. E nós também não temos explicação aqui, bíblica também, para dizer que existiram os homens das cavernas, que foram evoluídos. Não temos explicação bíblica para isso. Tem coisas que aconteceu no passado que a gente não sabe. Como existem outros planetas que você não sabe o que tem lá. Planetas que nunca foram visitados. Ah, pastor, e o Júpiter? Ah, você vê no filme. Ao Saturno, a Marte, tudo bem, que é próximo, né? Tem um ecossistema parecido com a Terra, mas muito quente, então, possivelmente tem, né? Aí tem essas teorias de que pode ter alguém lá, porque acharam vestígios de água e tal. Mas, e os que estão mais próximos do Sol? Por que Deus criou esses mundos? Por que tem os planetas? Por que existem os planetas? Você sabe? Também não sei. Então existem coisas que estão além do nosso entendimento. Paulo falou sobre isso. Existem coisas que estão encobertas para nós. Isso a gente tem que aceitar. Não dá para a gente achar que não existem outras coisas só porque a gente não sabe. Existem coisas que a gente não sabe. E, pastor, você tem explicação? Não, eu não tenho. Não tem explicação científica, não. E também nem bíblica para isso. Mas a gente pode estar diante de uma realidade de que algumas coisas aconteceram antes. Algumas coisas aconteceram antes que a gente não sabe. Algumas coisas foram feitas antes e passaram por processos destrutivos antes que a gente não sabe. Entenderam o que eu falei? Ou não? Vocês entenderam o versículo 1 e 2? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Eu tenho certeza que Deus fez tudo perfeito. Mas o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Então tem uma terra aqui. Essa terra sai do nada? Como é que é? Existe uma terra sem forma e vazia. E existe água. Porque o Espírito Santo está se movendo sobre a face das águas. Em que ponto essas águas foram criadas? Num período anterior ao nosso. Eu gostaria que alguém discordasse, para a gente poder abrir uma discussão.
Entendeu o que eu falei? E tem coisa que você vai fazer pergunta, não tem explicação. Mas a gente tem que abrir a nossa mente que pode ter acontecido algumas coisas que estão além do nosso entendimento. E a gente precisa aceitar que existe aqui uma distância grande entre o versículo 1 e o versículo 2. E que Deus está colocando as coisas em ordem aqui. Então está entendido como é que a gente comprova o tempo das coisas? Como que os caras descobrem que... como é que eu sei que essa tumba aqui tem tantos mil anos? O Egito está 4.000 anos atrás. Antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo. Então teve um pastor que falou, estava falando daqui de Colatina, ele falou assim, que essas pirâmides aí, essas pirâmides do Egito aqui. Encheu a boca e falou assim, não, foram os hebreus que construíram quando eles eram escravos. Está de brincadeira, não está não? As pirâmides do Egito, elas têm datação de construção muito antes de Moisés. Muito antes de Moisés. Então, como foram os hebreus construídos? Como? Tem sentido isso. Então, fala as coisas, né? Vai falando, mas não pode. Então, hoje nós temos tecnologia para saber o que você acha na arqueologia, você saber a data daquilo. Quantos mil anos tem? Tem 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Podemos respirar, tudo bem? Podemos seguir? Depois vocês vão analisando. Depois vai para o corredor me perguntar, não tem jeito, né? Fica com a dúvida, aí vai ouvir. Então a obra de criação tem 6.000 anos. Só você fazer conta. Aproximadamente 6.000 anos. A Bíblia te dá essas datas. A gente está em 2023. Ano zero, ano do nascimento de Jesus. Aí você volta antes de Cristo. Nós temos aí aproximadamente 6.000 anos da obra de criação. Então vamos lá. Seguindo, né? Voltando agora a falar sobre o juízo da grande tribulação e dessa trombeta. O quadro geral desses juízos divide-se em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 9, vai dar uma descrição geral das coisas. Sobre o juízo, geral. Do versículo 7 ao 10, vai começar a ser mais específico, descrevendo os gafanhotos, que é uma praga ou uma intervenção permitida por Deus sobre os homens. Gafanhotos infernais. O versículo 11 tem a descrição do anjo do abismo. Daí para frente, fala sobre o anjo do abismo. E a gente vai explicar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho mais agora na estrela que caiu do céu, que ainda está no versículo 1 que nós lemos. Ok? No sentido profético, estrelas significam pessoas. Estrelas significam pessoas, sentido profético. Não é toda hora que você vai ler na Bíblia estrela que quer dizer que está falando de pessoas. Nos livros proféticos, no estudo da escatologia, das profecias, estrelas significam pessoas. Vamos entender isso? Gênesis 37, versículo 9. Diz assim: E teve José outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Essas 11 estrelas são os seus 11 irmãos que iam se inclinar diante dele. Então, Gênesis 37, versículo 9, nos mostra que estrelas têm um significado de pessoa, ou pessoas. Apocalipse capítulo 1, agora versículo 20. Nós já estudamos isso. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, são os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. 2 versículos provando que no sentido profético, estrela significa pessoas. Tudo bem? Sigamos. Agora, nesse capítulo 9, voltando para ele,
que lemos do Apocalipse, a estrela significa o próprio Satanás. Essa é a estrela que caiu do céu. Tudo bem? No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Vamos ler? O que vai falar sobre essa estrela que caiu do céu? Isaías, hein? No Antigo Testamento lá. Como caístes desde o céu, caiu, né? Não foi empurrado, não. Por causa do livre-arbítrio, decidiu se rebelar contra Deus, caiu. Deus não empurrou ninguém, né? Tem a gente que cai, né? Quando a gente resolve se rebelar contra aquilo que é certo, a gente cai, é automático. O sistema joga a gente para baixo. Deus não precisa nem sair do trono. Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã. Entenderam isso? E Lúcifer tem a ver com Luxfer, que é latim. Lux, luz. Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, a soberba. A soberba não precede a queda? A mesma coisa que aconteceu com Satanás, acontece com muita gente. Ele disse, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Está falando sobre os anjos. Eu vou ser maior. Maior do que os anjos de Deus. E exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é pretensão soberba, está aqui, por isso que cai. Então sempre é assim. Soberba, altivez, pretensão, ela é um prenúncio de queda, vai cair depois. Ok? Aí no versículo 15 diz, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Já que caiu, não caiu? Por causa da rebelião. Versículo 15 diz, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. É mais fundo do que imagina. Tem uma ênfase aqui, né? Por causa disso você vai descer lá embaixo, nas profundezas do abismo. Levado serás. Entenderam isso? Alguém vai conduzir ele para lá. Os anjos da Bíblia, especialmente nos livros poéticos, são chamados de estrelas. Vamos ler Jó 38:7. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Está falando dos anjos. Estrelas da alva estão juntas alegremente cantando e jubilando. Está entendida a questão do significado de estrela? Tem a ver com pessoa. Porque o anjo é uma pessoa. Porque tem uma personalidade. Porque tem livre arbítrio. Porque é um ser moralmente responsável. O anjo pensa, anjo sente, anjo decide. Deus não força nada. A mesma liberdade que nós temos para poder decidir o nosso destino aqui, o que a gente vai fazer, os anjos também tinham. Por isso que houve rebelião. Onde há liberdade para pensar, livre-arbítrio, você tem possibilidade de rebelião. Entendido? Vamos ler Apocalipse 12, versículo 4 a 9. É tudo sentido simbólico agora. Hein? Ó, e a sua cauda, por isso que as pessoas pensam que o diabo tem cauda. É um sentido figurado. Se diz o texto que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, é a sagacidade, é a esperteza. Por isso que cauda, tem cauda de serpente, por causa da sagacidade, astúcia. Então com a astúcia dele, ele conseguiu convencer a terça parte
das estrelas, ou dos anjos do céu. Por isso que ele fez rebelião e levou um terço dos anjos do céu, junto com ele. E esses anjos que se rebelaram junto com Satanás, perderam o poder da divindade e se transformaram em demônios. Força contra Deus é demônio. É demoníaco. Poder que não está a serviço de Deus é demoníaco. Qualquer pessoa, você prega bem, se você não está a serviço de Deus, você é um demônio. O diabo não perdeu o poder, continua do mesmo jeito, só que está usando o poder agora em benefício próprio contra Deus. Então, quando você tem um nível de poder, você tem habilidade, você fala bem, você canta bem, você faz coisas, e você não usa isso a serviço de Deus, você tem a chamada síndrome de Lúcifer. Entendido? Então a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Agora a gente lendo estrelas, a gente sabe que são os anjos, são pessoas. Quando a gente fala de pessoa, fala da personalidade, da persona. Porque são moralmente independentes, são livres. Até o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele não é uma força só. Não é só um vento, não é uma pessoa. O Espírito Santo sente. Ele entristece também, a Bíblia diz. Você não pode entristecer o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Da mesma forma como você fala com um amigo, você fala com o Espírito Santo. Se você ficar achando que o Espírito Santo é uma força, aquela coisa, né? É uma sensação, você tem que tratar o Espírito Santo como pessoa. Você só tem o favor do Espírito Santo quando você respeita que ele é uma pessoa. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Olha aí. E o dragão, aí vai fazer uma alusão. Parou diante da mulher que havia de dar luz. Aí ele já está falando sobre Maria e Jesus, com Jesus no ventre. Para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. A mesma perseguição que Herodes fez contra Jesus, ainda no ventre da mãe. Está dizendo que era o próprio Satanás tentando matar Jesus. Impedir ele de nascer, certo? Da mesma forma como o faraó perseguiu Moisés, que era o libertador. Por isso que esse texto faz alusão de Satanás, o dragão, perseguindo a mulher que estava para dar à luz. Tudo bem? Vamos para o versículo 2. E abriu o poço do abismo. Lembrando que a gente está na quinta trombeta. Abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço. Olha o poder de restrição que tem nesse poço do abismo. Totalmente selado, não passa nem fumaça. Existe aqui assim, está altamente fechado. Nem fumaça passa. Esse poço do abismo. Mas ele vai ser aberto depois da quinta trombeta. Porque vai sair ali maldições e calamidades sobre os homens durante a grande tribulação. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Uma fumaça, como uma grande fornalha, que sobe e escurece tudo. Esse é um dos flagelos que vai acontecer na grande tribulação. Vamos para o capítulo 16, versículo 10, que fala sobre a consumação desse flagelo. Vamos pular para o capítulo 16, versículo 10. Porque já que é a quinta trombeta, diz: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. É só um paralelo entre os dois entre dois capítulos para a gente poder entender o que vai acontecer na quinta trombeta. Vai ser liberado algo das profundezas do abismo.
Coisas que estão lá guardadas há muito tempo. Então, o poço do abismo não está falando só simplesmente sobre abismo. O poço do abismo é o mais interior do abismo. Não é só no abismo, é o poço do abismo. É lá no fundo. Onde algumas coisas estão seladas lá, que serão liberadas na grande tribulação. Tem muita coisa que está trancada lá. Entendeu? Que Deus não deixou sair. Deus confinou isso lá dentro. Mas serão liberadas na grande tribulação. Então, os detalhes desse poço do abismo, que sai fumaça, como de uma grande fornalha, pode apontar para um vulcão em erupção. Está claro isso? Isso é muito comum nos dias de hoje. Você tem lá vulcões que estão em erupção o tempo todo. Você tem, olha o que está dizendo, poço do abismo, sai fumaça, a fumaça como uma grande fornalha quente, e quando sai essa fumaça escurece o sol e o ar. Evento comum de acontecer, né? Na Terra, você ter vulcões em erupção. Pode estar apontando para isso, certo? Nos dias de hoje. E quando se falava isso, talvez nessa época não era muito comum isso. Mas hoje é muito comum. Tudo bem? Então vamos ver aqui sobre esse profundo abismo, né, que a Bíblia está falando, que será aberto. O que é isso aí? Vamos lá entender. Ezequiel 32, versículo 18. Ezequiel 32, versículo 18. Diz assim: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer a ela e as filhas das nações magníficas às partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. Está falando de um lugar, um submundo escuro, onde coisas estão sendo fechadas lá dentro. Certo? Vamos para Ezequiel 32, versículo 24. 32, 24. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes, levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Gente que fez muita coisa ruim, que estão guardados lá dentro desse lugar agora, junto com algumas criaturas. Certo? Nas epístolas de Pedro e Judas, nós encontramos anjos que estão também ali aprisionados. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não poupou ou não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, vamos lembrar que esse lugar não é o lugar onde as pessoas irão no juízo final, mas existe um lugar provisório chamado inferno, onde os anjos que pecaram contra Deus foram lançados lá para dentro. E Deus os entregou às cadeias da escuridão, cadeias, presos, ficando reservados para o juízo. Então, se você acha que tem anjos que fazem mal para a gente, você não imagina o que tem guardado nessas profundezas de demônios. Entende o que eu estou falando? Existe uma chave que prende esses seres. E, logicamente, quem tem essa chave é o próprio Deus, que libera quando Ele quer. Entenderam isso? Não faz o que quer, só quando Deus quer. Então, o diabo é a varinha de Deus para trazer juízo aos homens. Vamos para Judas. Só tem um capítulo, vamos para o versículo 6. Presta atenção. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Vocês entenderam? Então, os textos estão afirmando que existe um submundo onde seres demoníacos estão trancados, juntamente com pessoas que fizeram coisas ruins, que morreram, estão trancados nesse lugar.
A chave desse poço do abismo foi dada a Satanás na grande tribulação. Vai ser entregue na mão dele. E se está entregue na mão dele, ele vai abrir e vai liberar um monte de coisa. Funciona como uma autorização de Deus a Satanás para um juízo tribulacionista, ou seja, durante a grande tribulação. Deus vai dar a chave na mão dele para ele liberar alguns desses seres para afligir a terra. Estão localizados aí? Entenderam? A respeito dessas regiões onde estão os mortos, a gente tem basicamente duas geografias. Antes do juízo final, quem morreu vai para regiões intermediárias. Quem morreu em Cristo vai para um lugar. Quem morreu sem Cristo vai para outro lugar. Certo? Os mortos que vocês enterraram estão agora em estado intermediário. Os cristãos, os que amam a Jesus, que aceitaram Jesus, estão num lugar específico. E os rebeldes, os ímpios, estão em outro lugar. E esperando o juízo final. E eles estão nessas regiões. Desse submundo. Vocês não viram nos filmes ali? É daí que sai isso aqui. Essas duas geografias, por exemplo, Hades, grego, ou Sheol, ou Seol, hebraico, é a mesma coisa, só que estão em línguas diferentes. É a região baixa, um lugar de densas trevas, onde os que morreram ímpios estão lá esperando o juízo final. Hades, ou Seol, Sheol. Certo? Tudo bem? Não está tudo bem, né? Só para a gente entender. E as pessoas que morreram convertidas estão num lugar chamado paraíso, chamado seio de Abraão. Não quer dizer que ele está no peito de Abraão, que Abraão tem um peito grande. Não é isso, é só uma figura. Estão no seio de Abraão, estão lá num lugar intermediário esperando o juízo final. Então, quem morre em Cristo está num lugar legal. Ainda não é o céu, né? Ainda não é a cidade celestial, mas é um estado intermediário. Assim, os espíritas tentam fazer analogias disso, igual fizeram um filme chamado Nosso Lar, né? O cara vai para lá, o pessoal todo de branco, aquela coisa toda assim. Ele não sabe como é que é, né? Mas é um estado intermediário que é um lugar de tranquilidade chamado Seio de Abraão, onde estão os profetas, onde está lá o Moisés, o Elias, Davi, a turma está toda lá. E os nossos irmãos que morreram em Cristo estão lá, mortos, esperando o arrebatamento, que eles vão ressurgir primeiro. Entendido isso? Tudo que eu estou falando tem base bíblica, tá? Então esse lugar chamado Seio, por que chama Seol, né, Hades, né? São expressões que vêm do Talmud judaico. Mas foram usadas por Jesus também e por Paulo, esses nomes, tá? Está em Lucas 16, versículo 22, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4. Isso está registrado na Bíblia, esses lugares, Seio de Abraão, Paraíso, Seol, tal. Tudo bem? Os perdidos eram separados dos salvos por um grande abismo. Existe um abismo, lembra lá do Lázaro, né? Lucas capítulo 16, versículo 26, registra isso. Esse grande abismo, né, que separa essas duas geografias espirituais, que a gente chama de lugares intermediários à espera do juízo final. E no contexto de Lucas 16, 23, o paraíso é retratado como estando acima e Hades lá embaixo. Está entendido? Continuando, vamos para o versículo 3. Dessas profundezas, né? Que está fechada, a gente fez uma analogia como se fosse um vulcão, é bem parecido. E da fumaça, dessa fumaça que saiu, depois da quinta trombeta tocada, começou a sair fumaça. Nem fumaça passava, né? Então selado que está, mas foi aberto. Foi aberto. E quando foi aberto, saiu fumaça. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. A gente já sabe o significado de gafanhoto. E a linguagem aqui, do povo judeu, gafanhoto era uma praga, que destruía as plantações. É muito comum no Oriente.
vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder. Foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Você imagina? Nuvens de gafanhotos, você pode ver na internet, a nuvem escurece, fica na frente do sol e escurece. Já pensou cada um deles com o poder de escorpião? Então os terríveis gafanhotos mencionados nessa seção aqui, não são os animaizinhos que a gente conhece, né? Mas são anjos decaídos que por expressa ordem de Deus estão aprisionados em escuridão. Os anjos caídos ali aprisionados em cadeias eternas, na escuridão exterior, esperando pelo julgamento do grande dia. Mas serão liberados na grande tribulação. O julgamento do grande dia não acontece no arrebatamento, que a gente chama de parousia, tá? Lembra disso, arrebata-se a igreja, começa a grande tribulação, depois da grande tribulação que vem o milênio e o juízo final depois. Isso é uma sequência. A gente chama de juízo do grande trono branco, onde todo o joelho se dobrará diante de Deus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e Apocalipse 20, versículo 11. Mas vamos ler, né? Vamos primeiro a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar aos vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Essa palavra vinda aí não está escrita em grego parousia, porque essa vinda vai ser a vinda para o juízo final. A vinda que usa a palavra parousia é vinda do arrebatamento, onde ele ficará nas nuvens. Mas essa vinda aí é a vinda para ele reinar e julgar todas as nações e povos. Vamos para o Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando você ouvir falar de juízo do grande trono branco, esse é o juízo final, onde todas as coisas serão encerradas. Onde todos se dobrarão e prestarão contas para Deus. Aí abre o livro, né? E mostra tudo. É o livro da vida. A igreja para receber galardão e os outros para serem julgados. Se vai para as trevas eternas ou se vai para o paraíso eterno. Versículo 4 agora. E esses gafanhotos que saíram, que não são, na verdade, aqueles insetos, mas são demônios, com poder como o escorpião, foi-lhes dito, alguém está falando para eles, que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura, que é costume deles, né? Alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Viu? Na grande tribulação, ele só tem autorização para causar dano àqueles que não têm a marca de Deus. Porque os de Deus estão selados, falamos sobre isso. Uma quantidade de gentios incontável e 144 mil judeus não poderão ser tocados por esses gafanhotos. Independente do que vai acontecer, se a gente entra na tribulação, se não entra, os de Deus não serão tocados. Entendido isso? Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Esse versículo tem um paralelo em Joel 2:3, que fala sobre a mesma coisa. Provérbios 30, 27, tem algo interessante, vamos ler. Os gafanhotos comuns, né? Provérbios 30, 27, vai falar sobre os gafanhotos, o inseto. Os gafanhotos não têm rei. Não tem rei, não é igual a abelha, né? Eles não têm rei. Mas, contudo, todos saem em bandos e se repartem. Os gafanhotos e insetos. Não tem rei. Mas eles saem em bandos e se repartem. Eles andam juntos. E sabem se dividir e se juntar novamente. Estes gafanhotos, porém, que vão aparecer que são demônios, têm sobre eles um rei.
que é o anjo do abismo. Existe um ser chamado anjo do abismo, que vai comandar esses gafanhotos. Podemos seguir? Vamos ao Apocalipse 9, versículo 11, então, ainda dentro do nosso capítulo. Esses gafanhotos, eles tinham sobre si rei. Então não são gafanhotos comuns, não são insetinhos, são demônios. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Existe um ser demoníaco que lidera esses demônios, que são como gafanhotos, e que ferem como escorpiões. Tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Isso aí, se você for falar em batalha espiritual, isso é um dos piores demônios que existe, chamado Abaddon, em grego, e Apolion. É só uma figura da gente. A Bíblia não dá detalhes disso. E esse ser maligno que comanda esse exército de gafanhotos, que são outros demônios. E o significado de Abaddon, Apolion é destruição. Destruição, destruidor. Esse é o trabalho dele. Ele é um anjo do abismo que está relacionado com atos de destruição. E alguns estudos de teólogos consideram assim um dos piores demônios que existem. Podemos seguir? Vamos para o versículo 5. E foi-lhes permitido. Tem alguém permitindo aí. Tem alguém que tem autoridade. Isso é para a gente entender que Deus tem controle de tudo. E foi-lhes permitido não que os matassem. Então, esses gafanhotos, eles têm um rei, que é o Abaddon, mas eles não têm autorização para matar. Mas sim que durante 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Ai, 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 hein? Quem já tomou picada de escorpião? Eu já tomei, não é brincadeira não. Não é fácil não. É semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem, mas não tem autorização para matar. Vão atormentar durante 5 meses. Por que 5 meses? Porque essa expressão, ela é a característica dos gafanhotos comuns. O que acontece com eles? No sentido literal, os gafanhotos nascem na primavera e morrem no fim do verão. Ou seja, eles vivem de maio a setembro. Exatamente 5 meses é o tempo de vida dos gafanhotos. E exatamente respeitando essa regra é que os demônios vão atormentar o povo durante 5 meses. Entendido? Então esse espaço de tempo é mencionado nas Escrituras como um sentido especial. Da mesma forma, nesse mesmo tempo, Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo. Foi o tempo de duração, durante 5 meses. Está na Bíblia. O dilúvio aconteceu dentro do nosso calendário, começou em 17 de maio e foi até o dia 17 de setembro. É só você fazer continha aí no dedo. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, comparado com Gênesis 8, versículo 4, dá exatamente 5 meses que durou o dilúvio. Viu como que as coisas de Deus são tudo conectadas? Deus é um Deus de princípio, não é? Sigamos. Então esse espaço de tempo está claro aqui, durante 5 meses. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Interessante isso aqui, né? É a única passagem na Bíblia que mostra os homens querendo morrer. E não conseguem morrer. Geralmente o homem não quer morrer. Ele foge da morte. Mas aqui vão correr em direção à morte, mas não vão encontrar.
Entendido? Vamos para o versículo 7. Vamos ler até o 10. 10º. Vamos ver a cara dos gafanhotos. E o parecer dos gafanhotos, esses gafanhotos que virão, né, para atormentar, certo? Durante 5 meses. Eles eram semelhantes ao de cavalo aparelhado para a guerra. Como é que é um cavalo aparelhado para a guerra? Um cavalo aparelhado para a guerra, eles colocam uma proteção assim, nele de aço, no peitoral dele, nas pernas dele. Vê aqueles cavalos da Idade Média também, aparecem eles todo blindado, né? Então é isso que está falando. Cavalo já tem a ver com guerra. E eles estão preparados para a guerra, eles estão com uma blindagem especial. Sobre as suas cabeças, havia umas como coroas, umas coisas assim. Certo? É assim que são os gafanhotos. Eles estão com como se fosse tudo de ferro, e na cabeça dele tem uns negócios assim. Presta atenção. Como coroa, não é coroa, é como coroa. Semelhante ao ouro. Essa parece que é um negócio que brilha. O rosto deles era como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Os dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. Viu? Fortaleceu aqui a visão da blindagem. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. O gafanhoto também. Muitos cavalos correm ao combate. Imagina. E tinham caudas semelhante à dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas, o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então vamos lá. Qual é a possível imagem do gafanhoto de Apocalipse 9? Essa é a possível imagem. É a possível imagem. Está vendo aí? Essa é a descrição que está sendo vista aqui por João. É o que ele está falando. Lembrando que olha quanto tempo tem isso. Mais 2000 anos. Certo? A gente coloca a data 2000 anos, falando da época de Cristo, João, os apóstolos, tá? A gente faz teoricamente isso. 2000 anos, tá? Não é preciso isso. Mas olha só. É isso aí que ele está falando. Como um cara que não entende de nada, ele está vendo um negócio ali que ele não foi o que ele viu. Ele falou, é parecido com isso aí, ó. Então ele está relacionando isso com as coisas que ele estava acostumado a ver. O nosso futuro está distante de João, onde nós temos tecnologia hoje. Certo? Então foi o que ele viu. Foi um negócio, ele já comparou com o que ele conhecia. Então essa é a possível imagem do gafanhoto em Apocalipse. E agora, essa imagem é a possível realidade dos gafanhotos. Que ele viu. Possivelmente ele viu um helicóptero na visão. E na época de João, isso aí, o que ele viu? Poxa, semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Blindado, carcaça de aço. A cabeça, coroa semelhante a ouro, hélices. Rosto como o rosto de homens. Ele viu no vidrinho, viu os caras lá dentro, é como se fosse o rosto deles. Homens no interior. Couraças como de ferro, blindagem. Ruídos nas asas como ruído de carro. Imagina. Barulho de hélices. Cauda semelhante aos escorpiões. A cauda do helicóptero. Entenderam isso? Provavelmente, o que ele viu que vai atormentar os homens na terra? Ele viu na visão dele, há 2000 anos atrás, um helicóptero. E é exatamente isso que vai acontecer. Que vai atormentar, possivelmente, é uma terceira guerra. Que a gente está quase na iminência. Entendido ou não entendido? Esse é um sentido que a gente acredita que ele viu. Como ele não conhecia helicóptero, ele falou assim, olha, tem uns negócios em cima assim, barulho igual barulho de... Certo? De carros na época eram as carroças. Ele falou, negócio barulhento. Como é que o cara ia imaginar que existia helicóptero? Então, o que a gente chega a acreditar, que possivelmente a visão dele, ele viu helicópteros atormentando. Vamos seguir. Versículo 11. E esses gafanhotos, esses muitos gafanhotos, né, que a gente pode comparar com muitos helicópteros de guerra, tinham sobre si um rei, chamado o anjo do abismo.
Em hebreu era o seu nome Abadom e o grego Apolion. A gente sabe que o rei aqui em questão é o próprio Satanás, que está liderando um demônio que comanda as regiões baixas. Entendido isso? A gente sabe isso. O Abadom é um demônio específico, mas isso pode ser equivalente a um comandante de uma esquadrilha de aeronaves. Pode ser um general ou um comandante que está ali debaixo da regência de Satanás e ele conseguiu ver um cara dando ordem. Entendido o que eu estou falando? Tem sentido? Versículo 12. Passando já um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Então, ais, o primeiro ai é a quinta trombeta, que a gente leu até o versículo 11, não foi isso? O segundo ai é o juízo da sexta trombeta, que vai ser descrito agora do versículo 13 ao 21. E o terceiro ai é o juízo da sétima trombeta, que é a última trombeta, que será descrito em Apocalipse 11. Lembra que nós estamos no 9, né? No Apocalipse 11, capítulo 11, vai ser falado sobre a sétima trombeta. Então vamos entrar agora a partir do versículo 13 na sexta trombeta. São coisas que vão acontecer na grande tribulação. Está claro para vocês isso ou não? Versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Altar de ouro que estava diante de Deus. O texto está dizendo que João não identificou a voz que falou, mas certamente foi a voz de Deus. Ele ouviu uma voz que vinha da onde? Do altar, das pontas do altar. Está falando sobre o trono de Deus, de um tabernáculo, está falando de um lugar celestial, porque ele foi arrebatado por uma visão celestial, lembra disso? E onde ele está tem um altar. Esse altar de ouro, que ele está vendo nessa visão celestial, ele ouviu uma voz que saía de lá, dessas 4 pontas do altar de ouro. O altar de ouro é um dos utensílios do tabernáculo e do templo de Deus. Vocês lembram lá? O tabernáculo de Moisés, que foi construído, foi restaurado por Davi, lembra? Depois foi transformado num templo. Ele está vendo essa visão no céu. Parece que Deus está dentro do mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Se o tabernáculo que a gente conhece, ele foi construído na terra. E agora João está vendo um tabernáculo ou um templo na cidade celestial. Ele está vendo isso lá nessa visão celestial. Ele foi arrebatado para lá. Lembram disso? Vamos então seguir. As escrituras apontam para a realidade de que o tabernáculo construído por Moisés e o templo, que foi construído por Salomão, o primeiro templo, era apenas uma cópia de um santuário que já existia no céu. Era apenas uma cópia. O que Moisés fez e que Salomão fez, fizeram apenas uma réplica do que já existia no céu. Então vamos conferir em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Presta atenção, gente. Estão pensando que é moleza, né? Diz assim em Hebreus: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Não tinha sumo sacerdote na terra? Ou seja, o sumo sacerdote que tinha na terra, que ministrava no tabernáculo e no templo, era apenas uma réplica de um sacerdote original no céu. E esse sumo sacerdote é o próprio Cristo. Versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro, e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou, e não o homem. Quem construiu o tabernáculo foi Moisés. Quem construiu o templo foi Salomão. Mas existe um tabernáculo, ou seja, um templo que foi construído por Deus. Então isso significa que aquilo que foi construído na terra era apenas uma réplica do que já existia no céu. Vamos confirmar também em Hebreus 8, versículo 5.
Diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ele fez exatamente o modelo que já existia no céu. Entendido isso? Vamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Isso significa que existe um santuário, existe um tabernáculo no céu, que o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, está o tempo todo entrando e saindo para poder fazer remissão dos nossos pecados o tempo todo. O mesmo trabalho que o sumo sacerdote fazia durante uma vez por ano para expiar o pecado do povo, Jesus está fazendo constantemente isso nesse momento como sumo sacerdote no tabernáculo celestial. É por isso que nós somos revestidos da graça de Deus, porque Ele está sempre buscando purificação dos nossos pecados através dessa obra de sumo sacerdote diante de Deus. Certo? Entenderam? Está aberta aí a mente? As coisas estão acontecendo. Versículo 14. Vamos para o 14 agora. Agora nós voltamos ainda para as calamidades. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. A voz disse para o sexto anjo, é a voz de Deus: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A gente vê a consumação desse mesmo flagelo em Apocalipse 16, versículo 12. A gente está terminando, então redobra a atenção. Vamos para o Apocalipse 16, versículo 12. É a mesma relação com o versículo 14 que nós lemos. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E aí, eu estava estudando algumas coisas. O rio Eufrates, ele já está num processo de esvaziamento progressivo. Progressivo. E as fontes das nascentes que abasteciam ele já estão quase todas secando. Agora, o rio Eufrates, ele é um rio que ele tem uma importância muito grande, porque ele é uma fronteira. É uma fronteira. Ele protege Israel de algumas nações inimigas. Ou seja, para chegar em Israel, eles vão ter que atravessar o rio Eufrates. Só que o rio é muito profundo. Eles têm duas, por exemplo, os povos do Oriente, eles têm duas opções. Ou eles atravessam o rio Eufrates, ou eles têm que atravessar pelo Pacífico, que é muito mais longe, para chegar em Israel, para atacar Israel. O que a gente vê, o texto está dizendo que, vamos para o versículo 14 novamente, vamos entender. A voz disse para o sexto anjo que tinha uma trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ok. Para que vai soltar? A gente leu no capítulo 16, versículo 12. Foi derramada a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se. Para quê? Para se preparar o caminho dos reis do Oriente. Aí nós temos aí uma pergunta: quem são os reis do Oriente? A gente tem os tigres asiáticos, que são grandes potências econômicas, mas nós temos países comunistas, como a Coreia do Norte, e temos também a China, que é oriental. Mas nós temos os povos também ao redor deles, que é a Síria, o Irã, Iraque, que são países, são os palestinos que são ameaças para Israel. Só que para chegar a Israel, todas essas nações, elas vão ter que atravessar o Eufrates, é o caminho mais rápido.
Enquanto ele está cheio, ainda ele é uma fronteira difícil. O rio Eufrates não é riozinho igual o Rio Doce, não. Ele corta pelo meio da Síria, é uma coisa assim, fora do comum. Abre o Google Maps lá que vocês vão ver. Povos do Oriente, ou Caminhos dos Reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? O Japão tem esse nome. O Japão tem esse nome chamado Terra do Sol Nascente. Por isso que é povo do Oriente, onde nasce o sol. Só que o Japão é uma democracia. A China também é Oriente, é comunista. A Coreia é comunista. Quem são eles que vão se levantar contra Israel? Quem são os reis do Oriente? A gente tem assim. Pode ser o Japão, China e Coreia. São grandes potências bélicas. Falei com vocês que China e Coreia são comunistas. Japão não. Temos os tigres asiáticos. São as grandes potências econômicas. Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. É poder bélico que vem ou poder econômico que vai atacar? Mas é sempre poder bélico. O rio Eufrates, ele é mencionado 21 vezes nas escrituras. 21 vezes, né? E ele é chamado de grande rio, na Bíblia por 5 vezes, que é grande o rio Eufrates, né? E é uma fronteira oriental, lembra disso? Fronteira oriental. Ele serve de defesa natural para Israel. Defesa natural para a nação eleita contra os exércitos, principalmente os que vêm do norte. E especialmente a Assíria, que é um grande inimigo do povo de Israel há muitos anos. Como eu disse para vocês, o rio Eufrates faz fronteira com a metade da Síria. Ele vai fazer fronteira com a metade da Síria. Ele corta a Síria pelo meio. Passa cortando metade do Iraque. Então, não sei, qual é o Iraque? É a Síria que pode atacar Israel? Os países que ameaçam, podem ameaçar, que estão longe. Rússia, está bastante longe. China e Coreia do Norte, estão longe. E como eu disse para vocês, ou eles têm que vir pelo Eufrates, ou eles têm que atravessar o Oceano Pacífico. Aí é mais difícil. Está vendo essa linha azul? Esse é o rio Eufrates, olha o tamanho. Atravessando o Iraque, a Síria e pegando Turquia. O ponto vermelho é Israel. Esse rio está protegendo a nação de Israel. Se ele seca, abre o caminho para as nações inimigas entrarem. A Bíblia vai falar, vocês vão ver nos estudos posteriores, Gog e Magog, que é a Rússia. Então a gente tem a ameaça comunista, que é a China, Coreia do Norte, ou os países como Síria, Iraque, Turquia, mas estão cortados pelo meio ali, pelo rio. Ou vem de longe, né? Vem da Rússia, que está bem distante, né? Rússia, China e Coreia do Norte estão bem distantes. Mas, mesmo estando distante, é muito mais fácil passar pelo Eufrates do que rodar pelo Oceano Pacífico. Vocês entenderam o que o rio Eufrates representa? Ele é uma fronteira de proteção. Se ele seca, os inimigos atravessam. E durante a grande tribulação, esse rio vai secar, porque o anjo vai derramar a taça no rio. E aí vai abrir caminho para os reis do Oriente, que ainda é uma incógnita, a gente não sabe. Então, possivelmente, Israel será ameaçada, vai ser atacada pelos reis do Oriente. Eles vão marchar em direção a Israel. E se você começar a assistir um pouquinho mais aí de jornal, né? E pela internet, ver essas coisas, vocês vão ver muita coisa que está acontecendo já. Já tem muito movimento, acordo de paz, muita coisa acontecendo aí, que já sinaliza para isso. Essas colisão entre essas nações que são comunistas, estão se juntando com um propósito. É complicado. Mas o cenário já está sendo montado. Versículo 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia e mês. Está vendo que é uma contagem? Hora, dia e mês. Vai crescendo. A fim de matarem a terça parte dos homens
Essa fração de terça parte é por quê? Porque não pode tocar em todo mundo, porque tem um grupo de gente selada. Então não vai matar todo mundo, porque não estão autorizados, porque existe um grupo de pessoas que foram seladas por Deus, por isso que vai matar só a terça parte. Para matar. Porque esse intuito aqui é preservar os escolhidos que foram marcados. Hora, dia, mês e ano é uma contagem de tempo para a grande batalha do Armagedon, que vai acontecer no Vale do Megido, quando Jesus vier. Isso a gente vai estudar lá na frente. Que Jesus virá junto com a igreja para colocar ordem na casa. Para colocar o anticristo no lugar dele, Satanás no lugar dele. E essa batalha vai acontecer no Oriente, chamado Batalha do Armagedon. O Vale do Armagedon é um grande vale. Você imagina, né? Está preservado até hoje. Por quê que não foi ainda... por que não está habitado? Olha lá na internet, vocês vão ver o Vale do Armagedon. Está retinho. E diz que vai haver uma batalha tão grande no Vale do Armagedon que o sangue vai chegar até nos freios dos cavalos. Agora a gente não tem mais guerra com cavalo. Você já imagina o que vai ser os cavalos, né? Provavelmente tanques de guerra e um monte de coisa. Uma grande guerra. E graças a Deus que a igreja vai estar com Jesus em camarote e sala VIP. Versículo 16. O número dos exércitos dos cavaleiros, olha aí, vão marchar para matar a terça parte dos homens, hein? Os reis do Oriente vão atravessar o rio Eufrates. O número desse exército é de 200 milhões. Isso significa que são nações que serão unidas, é uma coalizão de nações. 200 milhões? Qual exército que tem 200 milhões de soldados? Se você for ver a quantidade, tá, você vê, você acha isso em qualquer lugar. Qual a quantidade de exército, de homens que o Brasil tem, Estados Unidos tem, tudo isso, é tudo registrado. Agora, 200 milhões, vai ter que juntar muitas nações juntas. E ouvir o número deles. Então o rio Eufrates secará, permitindo que o exército do Oriente invada a Terra Santa com 200 milhões de soldados. Por isso que vai acontecer a batalha do Armagedon. Ai, ai, hein? Versículo 17 e 18. E assim viu os cavalos nessa visão. Ele viu o cavalo lá atrás, né? E os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Nessa época aqui, meu amigo, pólvora não existia. Só tinha os elementos que formavam a pólvora. João viu os elementos que formavam, podia transformar em pólvora, não tinha pólvora. Pólvora é uma descoberta recente, uma invenção recente. Não tão recente, mas para esse tempo, né? Não tinha arma de fogo. O negócio aqui era só na espada e na lança, no escudo. Ele viu que eles tinham coraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens. Isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. Eu já estou entendendo, né? Nessa época aqui não existiam tanques de guerra e canhões. Então, os cavalos que eles viram provavelmente são blindados, com canhões. Entendido isso? São armas modernas de guerra. Pólvora. Tudo bem? Parecem tanques de guerra, né? Concorda? Os cavalos soprando fogo pela boca. O João, isso era um cavalo. Então está andando.
Como assim? Estou vendo um trem andando, como é que esse troço anda? Não existia nem combustível naquela época, como é que esse trem está andando e soprando fogo? A primeira coisa que vem na cabeça dele é isso, ó. Pela boca saia fogo, assim, destruir os homens. E está dizendo que o poder não está nos cavalos e nem nas causas, está na sua boca. Exatamente. Está na boca. Que sai fogo. Não é isso? Versículo 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, teremos aqui a serem julgados nesse tempo, através dessas calamidades, os idólatras. Vai continuar, a idolatria continua forte, né? São adoradores de demônios, que adoram ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Eles vão continuar, né? Vão ser julgados por isso. Os homicidas, os feiticeiros, os promíscuos, os ladrões. E estarão sendo mortos no meio dessa turma toda. Entendido aqui o capítulo 9, a gente está começando já a chegar dentro das nossas realidades, né? Então, assim, vocês têm que entender que a visão de João, naquele tempo não tinha tecnologia nenhuma. Não existia arma de fogo. Então é muito claro isso. Nós temos assim, nós estamos vivendo um tempo propício para entrar na grande tribulação. Propício. Nós estamos assim às portas de uma terceira guerra mundial. Essa crise da Ucrânia com a Rússia aí quase, mas tá ainda fervilhando, né? Ainda fervilhando. E temos um presidente falando besteira ainda no meio para arranjar problema para nós, que a gente não tem, né? Arranjar problema que a gente não tem. Vamos ficar quietos, né? Que é melhor, mas não. Daqui a pouco nós estamos embolados numa guerra que não é nossa. E o apoio dos outros países. Aí. E guerra hoje não é guerra de ficar conversando fiado. Guerra fria ficava só aquele problema econômico, né? Um sabotando o outro, a guerra fria. Agora a guerra agora não é fria, não. A guerra agora, o cara aperta um botão, né? Você tem arma nuclear hoje que você pode destruir um país inteiro. Então você vê grandes nações como o Japão, que se levantou naquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, que acabou com tudo. Isso nem capim tem lugar que nasce lá mais. Desde aquela época. Eles se levantaram, se reergueram, viraram uma grande potência. Quem somos nós na fila do pão? Brasil. E aí, com base nessa realidade de que a gente está numa guerra que está aparentemente próxima, o que vem antes disso? O arrebatamento. O arrebatamento acontece antes. Quando você vai ouvir rumores dessas guerras, as guerras intencionais, Jesus falou, guerras intencionais, tá? Vocês ouviram rumores de guerras. Não é o fim, mas ele está próximo. Mas aí, né, é o fim que Jesus está falando, é o fim lá na frente. Mas o arrebatamento não é o fim. Porque a gente acha que o arrebatamento é o fim. Quando vocês vierem rumores de guerra, porque o fim está próximo. Então, quando já estão intencionando guerra, é porque o arrebatamento já está na hora de acontecer. A gente já passou da hora. É assim, não tem condição mais. E a pior coisa que tem hoje é a apostasia da igreja. Então, o principal sinal da vinda de Jesus é a apostasia da igreja. Não acontecerá antes que venha a apostasia. A apostasia já está instalada. Desvirtuamento da fé, construção de bezerro de ouro. É o que está acontecendo hoje com as igrejas. A igreja evangélica se tornou mais idólatra do que o catolicismo. Isso é uma verdade. Hoje eu falo brincando, mas é sério, eu tenho vergonha de ser chamado de evangélico
Eu preciso ser chamado de cristão. Quando a pessoa fala assim, se é evangélico, eu não gosto de evangélico, eu também não gosto não. Gosto de cristão. Porque evangélico é esse movimento gospel que a gente está vendo aí. Esse movimento de manobra, massa, envolvimento de pastores com política, isso é movimento gospel, né? Dinheiro para lá, dinheiro para cá. Cristianismo é diferente. Então, nossa proposta é sermos cristãos. Somos gente de Jesus. Então a igreja evangélica está num declínio terrível. E nossos ídolos são muitos, né? A gente não tem só os apóstolos, a gente tem muitos ídolos. Muitos. A gente não faz imagem de apóstolo de Maria. A gente adora óleo. A gente adora pastor, óleo, templo, Israel. A gente adora culto, encontro com Deus. Tudo isso a gente adora. Somos adoradores de coisas. Tudo é tremendo. Manto sagrado, campanha. O cara não vem na igreja, mas vai na campanha. A gente adora monte. A gente acha que Deus só está no monte. Esse negócio é complicado. Quando a gente começa a achar que existem outras fontes de poder além de Jesus, isso é idolatria. Idolatria. Você fala assim, aquele cara eu vou lá porque ele não. Ele não. Cristo. Cristo. Você com bom coração, você encontra Cristo. Nos homens, né? Mas quando você vai, porque o cara, por causa daquela igreja, porque lá é melhor para orar, porque ali... Você é idólatra. E a igreja evangélica não é ótima nisso? Poxa. A igreja evangélica é maravilhosa em idolatrar. Nós estamos assim, passamos na frente dos católicos faz tempo. Vocês acham que não? Vocês acham que não, né? Eles são bem mais organizados que nós, né? Mas são divididos. Não estou fazendo apologia, estou falando da realidade que a gente está batendo no peito e achando que a gente é alguma coisa, né? Nós temos que ser cristãos. Cristãos. Pai, obrigado por esse tempo, nessa manhã, na tua casa. Nos prepara, Senhor, para o culto de hoje à noite. Nós já declaramos a nossa vitória. Em nome de Jesus, nos leva para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Que seja um dia maravilhoso. Amém e amém.